Não é toda a gente, obviamente. Há pessoas que têm mais desejo disso do que outras. Mas eu sinto que, de maneira geral, as pessoas encontram descanso na natureza, não é? Então, às vezes é só mesmo no final de vida que querem voltar a essa realidade, outras que não. Mas é interessante ver que já se vê muitas pessoas a querer este estilo de vida. Também porque como os filhos já estão crescidos e já não há aquela dificuldade em ter que sair para levar à escola e depois apanhar a entrada e a saída das cidades. É também um bocadinho isso, não é? Depois os miúdos entram na adolescência e querem sair à noite e como moram longe têm dificuldade, os amigos saem sempre, eles não. É um bom plano de reforma vir assim para um sítio destes. Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio no Nós da Aliança. Temos connosco hoje a doutora Paula. Doutora Paula, desde já, muito obrigado por ter tido a disponibilidade de vir aqui. Esteve na sexta-feira e desde já os parabéns, não é? Para a tomada de posse distrital. Sim, CDS. ontem. Exatamente, ontem. E hoje aqui Nós na Aliança, portanto, sinto que tivemos aqui um protagonismo também numa semana preenchida e ainda bem. Damos início. E queria começar por um ponto muito específico. Como estávamos a falar há bocado, eu não consegui ler todos os seus artigos do Observador, embora quisesse, porque não sou assinante, mas eu percebi lá num que a Paula, posso chamar a Paula? Claro que sim. Não nasceu em Portugal, nasceu em África, não. certo? Bom, antes de mais eu quero agradecer-vos este convite, que foi feito de uma forma muito engraçada, não é? Uma mensagem no Messenger, achei muita graça e depois acho sempre muita piada e fico muito satisfeita quando leem os artigos que eu escrevo e têm um feedback positivo. Não, efetivamente eu nasci em Moçambique. Moçambique. Esta conversa surgiu porque a minha mãe é da África do Sul e nós estávamos assim, sim. será que foi no mesmo sítio? Não, Okay, mas lembro-me de ir à África do Sul muitas vezes porque pronto, a mãe nasceu na África do Sul, em que cidade? Kensington. Não, Kensington. Não sei. Não sei, era uma Cape zona. Town? Não era Cape Town. Cape Town é mesmo no sul, não é? Sim, não, é não uma era. cidade costeira. Não era. Era uma zona rica que. Já não A África do Sul é toda ela rica. Pois é, especialmente na altura, não é? Toda ela rica. Mas não foi Cape Town. Joanesburgo. Será que era Joanesburgo? A seguir posso lhe perguntar. Ela lembra os tempos de África com muito, muito carinho. Sim, todos os moçambicanos visitavam a África do Sul várias vezes ao ano, porque era onde íamos às compras. Nas férias também íamos lá, porque tinha todos aqueles centros comerciais gigantes que havia na Europa, não é? Sim. E eu lembro-me de ser pequenina, com 3, 4 anos. E já havia lá escadas rolantes. Nessa altura eu vim a Portugal e cá não havia essas coisas. Eu por acaso acho que... já estava habituada a isso. Mas não é porque é muito. A África do Sul ali no controle mais dos ingleses, portanto era mais desenvolvido, não é? Eu lembro-me da minha mãe também partilhar que a primeira vez que foi a fast food foi na África do Sul. Mas a minha mãe é da África do Sul, mas a minha avó e bisavó são de Portugal, mas tiveram muito tempo em Moçambique, em Lourenço Marques. Sim, foi onde eu nasci. Pronto, eles também. Uma cidade maravilhosa. E casaram lá. E casaram em Lourenço Marques. E pronto, nasceu em Moçambique. Em Lourenço Marques, atual Maputo. E quando é que veio para Portugal? Vim em outubro de 1974. Ok. Quando a maior parte das pessoas regressaram, porque os meus pais conheceram-se lá e casaram lá e nasci eu e o meu irmão. Está a gravar. Ok, agora tive um minuto a acreditar. Desculpa. E o meu pai foi para lá, para a tropa, em 58, portanto não havia guerra, não é? Foi para lá porque quis. Voluntariou-se para ir para lá. Aliás, foi pedir ao comandante do quartel, que ele fez a tropa em Tavira, para ir para Moçambique. E a minha mãe estudava aqui na Brutero, mas entretanto a mãe e o padrasto decidiram ir para a África. E a minha mãe até foi um bocadinho contrariada. Ok. Mas o seu pai foi porque quis, mas por alguma razão? Não sei porquê, pronto, porque sei lá, se calhar era o espírito aventureiro. Ok. Descobridor.
pronto, e foi para lá e nunca. E não foi, repare, não foi para um quartel no sul de Moçambique, não foi para a capital, foi lá para cima, para o norte, para Nampula. Foi tomar conta de um quartel lá. Portanto, nunca tinha estado em África. Meu pai nasceu em 36, portanto foi em 56, era um jovenzinho de 20 anos, na vossa idade. Imaginei isso. Na vossa idade, não é? Que era uma maturidade diferente naquela altura. Sim, e as viagens não eram feitas de avião. Claro. As viagens eram feitas de barco e demoravam naquela altura um mês para chegar lá. É. E as pessoas de 20 anos da altura do seu pai, com certeza que não tinham a maturidade de nós de 20 anos agora, não eram pessoas muito mais experienciadas na vida e estas coisas, pronto, mais maduras. Pelo menos é a percepção que nós temos, um bocadito. Mas lembra-se bem então do tempo em Moçambique? Lembro-me muito bem. E quão diferente era Moçambique dessa altura, antes de 74, de Portugal, exatamente? Era muito diferente. A minha mãe conta imensas histórias. E eu vim a Portugal, tinha 3 e fiz cá os 4, porque quem vivia nas ex-colónias tinha uma coisa que se chamava licença graciosa, que era uma licença que demorava 9 meses. Okay. Porque lá está, só de barco era um mês quase. Portanto, eram 2 meses de barco. Era ir e voltar. Okay. Mas a licença graciosa servia para os funcionários públicos tinham essa licença. Portanto, podiam ter essa licença. Não era todos os anos, não é? Deviam juntar vários anos para depois terem direito a ter aquela licença. E teriam esses meses para se habituar depois à vida lá. Não. Para vir a Portugal, é isso? Para vir a Portugal. Ok. Para vir a Portugal. Ok. 9 meses é muito tempo, não é? Não, então, mas só pois, está bem. Podia só ser ir e prolongada. Sim. Podia ser prolongada, mas é assim. Por acaso eu nunca perguntei. Sei que foi que vieram com uma licença graciosa, que era assim que se chamava. Mas também, se nós pensarmos naquela altura, demoravam quase um mês de barco de lá para cá, não é? Era quase 2 meses em viagem. Exato. E perguntou? Pergunta-lhe se era muito diferente Portugal dos anos 50 nos dois sítios. Pois, eu lembro-me de Portugal em finais dos anos 60, não é? Porque eu tinha, portanto, eles vieram de licença graciosa em 66. Ok. 66, tinha eu 3 anos, acabados de fazer, acho eu. E então a minha mãe conta, quando eu via alguém de raça negra, eu corria e agarrava-me e dizia: ai, tu és da minha terra, leva-me contigo. Sentia muito essa... Leva-me contigo. De volta. Sim, voltar. porque eu dizia à minha mãe, eu era pequenina, a minha mãe conta isso com alguma piada, que eu dizia: eu não gosto desta terra, são só pessoas velhas e casas velhas, eu quero ir para a minha terra. Depois houve outro episódio que era habitual irem-se despedir dos amigos que estavam cá e que voltavam. E numa dessas idas ao Porto, para se despedirem de uns amigos, eu desapareci. Bom, minha mãe apanhou o susto da vida dela, porque ficou toda a gente de repente à minha procura e achavam que eu tinha caído ao mar, ao rio. De repente, olha para o navio e eu estava no cimo das escadas. Já espera, queria ir embora. E foi-me lá buscar. Eu não queria vir embora e disse: eu não quero ficar nesta terra, eu quero ir para a minha terra. Que engraçado. Engraçado. Então tem mesmo memória com muito carinho, não é? Sim, porque eu vim de lá com 11 anos. 11 anos eu basicamente lembro-me de tudo, não é? Sim. E a vida lá em África é muito diferente. A vida cá na metrópole, como nós chamávamos, muito diferente. A maneira de estar, as pessoas eram mais abertas, também por causa da África do Sul. Éramos despreocupados, digamos assim. Era uma vida despreocupada. Quase que não havia tempo. Eu lembro-me, toda a gente se juntava ao fim de semana, como havia também muita gente que não tinha lá família. A casa dos meus pais eram tipo albergue de fim de semana, porque ao fim de semana ia lá toda a gente almoçar, jantar, lanchar.
era sempre aberta. Por exemplo, quando uma coisa que os meus pais faziam, e não eram os únicos, que era muito engraçado, e a minha mãe ainda hoje mantém contacto com alguns desses antigos combatentes, iam esperar, porque os meus pais eram jovens, não é? Iam esperar os soldados que iam para a guerra, e depois traziam sempre dois, três, para lá para casa, para os acolher. O meu pai mostrava-lhes a cidade antes deles irem para cima, para o mato, que era como se chamava. E quando eles vinham a Lourenço Marques de licença, iam sempre lá à casa. Pronto, e quando estavam lá no mato, no norte, escreviam para a minha mãe, sobretudo, que era quem tinha mais tempo. Meu pai trabalhava no governo geral, não tinha praticamente horário. E é engraçado que a minha mãe, ainda hoje, meu pai já faleceu, ainda hoje mantém o contacto com alguns deles. É engraçado. Eu também tenho essa ideia do que os meus avós contavam, e também contou muito essa coisa da vivência de comunidade, também porque os meus avós eram escoteiros, então estavam lá dentro do grupo de escoteiros, e têm imensas fotos disto, não é? Portanto havia sempre momentos de confraternização dentro do grupo. Sim, as minhas memórias passar um fim de semana, olha, havia sempre festas em casa de alguém. Era sempre, íamos para a casa de um ao fim de semana, ia para a casa de outro, vinham lá para casa. E essa foi das diferenças maiores que eu senti quando regressei a Portugal, é que as pessoas viviam muito para dentro delas próprias e muito pouco para a comunidade. Isso foi das coisas que eu mais senti. Curiosamente, aqui em Coimbra há mais essa abertura, porque reparem, vocês são muito jovens, mas nós lá em África, eu sempre vivi habituada a ver esplanadas. E as esplanadas cheias e as pessoas a conviverem, e não era o que se passava lá em casa, porque efetivamente o meu pai, força do trabalho, chegava sempre muito tarde a casa e tinha muito pouco tempo livre. Mas mesmo assim, ao fim de semana, ainda íamos sempre com amigos deles, as esplanadas estavam sempre cheias. E quando chegar cá a Portugal, claro, as esplanadas não havia. Nem tanto o sentido de comunidade, se calhar. Sim. E como é que foi chegar? Porque, portanto, veio em 74. Em 74. Eu não estava vivo na altura, não sei como é que foi, mas eu sei que houve também stress em questão de património, né? Os meus avós tinham imensa terra e casas lá, ficaram sem nada. Ficou lá tudo. Ficou lá tudo. A única coisa que os meus pais trouxeram, porque nós na altura, os meus pais tinham comprado uma outra moradia lá em Lourenço Marques, e queria ser inaugurada até antes dos meus anos, portanto em setembro, e o meu pai e tinha mandado fazer mobílias novas para a casa nova, que era grande, e o meu pai no verão de 74 pediu para o senhor encaixotar aquilo tudo e meter dentro de um contentor. E conseguiu trazer. Sim, isso e o carro foi a única coisa que eles trouxeram. De resto ficou lá. Acho que o meu avô também trouxe o carro. Eles vêm cá amanhã. Com volante ao contrário, de cá de Portugal. MLA, matrícula MLA, era um Renault. E como é que foi para a Paula a transição de vir para Portugal? Veio com 11 anos, já numa idade um bocado chata, não é? Se calhar já tinha ali o grupo de amigos. Tinha um grupo de amigos, perdi o contacto todo, ainda hoje não sei deles. Já procurei muito. No Facebook não consigo encontrar? Não consigo. Já procurei mesmo muito. Porque assim, a maior parte deles eu também não sabia o apelido, não é? Pois, não é uma coisa que perguntamos com 11 anos, não é? Qual é o teu apelido? Porque eu crescia com eles. Eu morava num sítio muito engraçado, que era, curiosamente, visitei o ano passado, fez um ano no mês passado, e nós levávamos então no tempo das férias o dia todo na rua, literalmente na rua. Nós andávamos de bicicleta, nós andávamos de patins, porque eu fazia patinagem artística, mas não eram os patins da patinagem, eram os outros velhos, uns que era de enfiar no sapato. Sim. Aquilo era que dava para toda a gente.
nós andávamos com fisgas com a rua do lado, de outra rua do outro lado, e subíamos aos muros. Aquilo devia, claro. Então de vez em quando havia guerras de fisgas. Outras vezes fazíamos carrinhos com rolamentos, vocês sabem, são carrinhos de rolamentos. Não, mas aquilo tinha aqueles, nós punhamos aquele fio que era o volante, não é? Puxávamos o fio mais de um lado, outro mais do outro. Sim. E assim conseguíamos virar, e fazíamos corridas também com a rua de trás. Sim. Incrível. Era engraçado, mas o mais engraçado era como é que nós subíamos aqueles muros. Isso era através de árvores. Os muros eram altos e nós subíamos às árvores e depois punhamos lá em cima coisa, toma, fisgada. Depois eles vinham para nos bater. Era tão giro, tão giro, tão giro. E depois era o Berlinde. Eu lembro das coisas que maior tristeza tenho é que tive que lá deixar. Eu só consegui trazer uma boneca. Também não era assim muito amiga de bonecas, mas pronto. Trouxe um bebé chorão e que ainda o tenho. Que giro. E deu para os filhos? Ou já não se interessaram? Não, eles acham que aqueles... O bebé chorão da altura era mesmo bebé chorão. E os meus filhos acham que aquilo lhes mete medo. Têm todos os medos. E com grande pena minha, eu tinha uma coleção enorme de berlindes, todas as moedinhas que eu arranjava ia comprar berlindes, porque eu ganhava. Depois eu era muito boa a jogar berlinde, então ganhava todos e ganhava a todos. E depois quem ganhava ficava com o berlinde. Ui! Isso é mesmo. Não, isso era muito fixe. É mesmo? Uma competição mesmo a sério. Então eu tinha lembro-me que era uma coisa de vidro cheia de berlindes e os berlindes, eu não sei se vocês têm ideia, mas aquilo tinha cores maravilhosas. Sim. E depois havia uns que eram os abafadores assim grandes. Eram difíceis de jogar, porque é assim que nós fazíamos, era assim, não é? E era difícil, porquê? Porque é preciso ter mais força para ele conseguir matar os outros. Mas eu tinha muita pontaria e tinha força. Então abafava montes deles. E depois eu lembro-me de ficar a olhar para aquilo. Eu adorava a cor dos berlindes, sei lá. É curioso. Estava agora aqui a fazer memória. E acho que nunca tinha contado isto a ninguém. Exclusivo aqui. Acho que nunca tinha contado isto a ninguém. É uma memória muito minha de... Tipo, aquilo não serve para nada, não é? Não tem valor nenhum, mas nem isso eu consegui trazer. Sim. Ficou revoltada quando veio? Muito. Veio com 11 anos, portanto, eu não sei como é que se chamava na altura, mas veio para o que seria hoje em dia o 5º ano. O 5º ano era o 2º ano do ensino preparatório. Ok. Pois já não faço ideia como é que na altura. Bom, isso então foi outro horror. Porque o meu pai tinha um irmão que era filho de outro casamento dos meus avós, do meu avô paterno, porque depois a minha avó nunca mais casou e entretanto matricularam-me em Faro. E eu fui lá para a escola preparatória de Faro, que era uma escola nova, e como já cheguei tarde, meteram-me numa turma que eu andava alucinada, coitadinha de mim, porque eu tinha 11 anos, eu andava numa escola só de meninas, onde nós éramos obrigadas a usar um bibo branco com um vivo azul. E fui para uma escola mista com alunos mais velhos, 13 e 14 anos, que andavam no 2º ano. A meio do ano? Sim, em outubro. Estava naquela altura começavam-se as aulas um bocado tarde, mas pronto, já entrei, as aulas já tinham começado. E uma das coisas que me fazia muita confusão é que, pronto, não havia a história dos bibos. E depois elas usavam as unhas pintadas e pintavam-se muito, e eu não estava habituada àquilo, não é? Eu era... Pronto, eu era uma menina. E aí senti-me muito perdida. Foi porque
fiquei a viver com os meus tios que eu não conhecia de lado nenhum. Com os meus primos que eu não conhecia de lado nenhum. E naquele ambiente que para mim era super hostil. Sim. E então havia lá um miúdo que eu também já não me lembro do nome, lá está, porque eu chamava-lhe o timorense, que também tinha regressado de Timor. E um outro, que os pais eram imigrantes na Alemanha, e ele moraria com alguém que eu já não me recordo. E então nós, que não tínhamos nada a ver com os outros, não é? Porque eles fumavam todos e nós achávamos aquilo um horror. Porque vinhamos, eu e o timorense então, vínhamos de uma realidade completamente diferente. E eram os meus amigos, pronto, eu lembro-me de andar lá por Faro com eles. Depois arranjámos uma bicicleta, cada um tinha a sua bicicleta e andávamos por lá. Depois tínhamos bichos da seda, era muito engraçado. Mas esse ano foi horrível. Eu nunca... Era boa aluna, nunca fui assim de estudar muito, não é? Mas era boa aluna, não é? E eles roubavam-me o teste para copiar. Ai, tiravam mesmo sem pedir. Eles tiravam-me o teste, eu estava a fazer o teste porque eu era a melhor aluna da turma. Sim. E eles tiravam-me o teste. Ai, caralho. Nem tinha nada a ver com a cor, né? Mesmo o facto de ser de outro sítio. Se calhar também viam que tinha muito mais sucesso. Não, porque eu de facto, eu era normal, eu acho que até nem sequer, não me lembro de estudar naquela altura, mas pronto, estava com atenção às aulas e se calhar estava bem preparada, não é? Porque tive boas bases no ensino básico e eu lembro-me tão bem, eu queria fazer o teste e eles tiravam-me assim, roubavam-me o teste. Sim, por acaso é uma coisa que a minha sogra, a mãe do Miguel, fala que uma das coisas que chocou mais foi mesmo o comportamento na sala de aula, ou seja, quando ela veio para Portugal, diz muito isso, sim, que vinha de uma realidade em que diziam bom dia ao professor e que quando ele entrava e tudo mais, e usavam também, lá está, usavam o uniforme e assim, e aqui era, cada um fazia o que queria. Porque se calhar vieram numa altura em que começou a bandalheira total, não é? Sim. Portanto... eu, das coisas que mais saudades tenho, eu sempre andei em escolas públicas. Aliás, a minha mãe, quando eu acho que sempre me portei bem. Mas pronto, como eu gostava muito de brincar e gostava muito de brincar na rua, a minha mãe, que é assim mais autoritária, dizia-me sempre: se te portas mal, já sabes que vais para o colégio da Ana Macha. Que era o colégio Barroso, que era de freiras, e então eu andava ali. Eu não portava mal, eu era muito boazinha, gostava era de brincar. Gostava era de brincar, não é? E andava sempre ali direitinho, então tinha pavor de um colégio interno. De resto, andei sempre em escolas públicas. Ok, tudo bem, era num bairro bom, lá em Lourenço de Marcos, mas eu tinha colegas de todas as cores, por isso é que a mim faz muita confusão esta coisa do racismo, porque eu fui habituada, desde que nasci, a conviver com pessoas de todas as raças. Sim. Porque em Moçambique, é muito engraçado, nós tínhamos uma... Pronto, era a raça negra e tínhamos muitos indianos, muitos goeses, a comunidade goesa, que é católica, era muito grande, a comunidade chinesa também era muito grande e a comunidade muçulmana. Então, os meus pais tinham amigos de todas essas raças e era normal convivermos todos, não é? Sim. Portanto, a mim faz muita impressão ouvir estas coisas de que nós éramos racistas. Não. Quem são racistas é quem nos acusa, porque eu, em África, eu nunca vi racismo. Okay. Eu fui habituada a conviver com toda a gente. Quando cheguei aqui a Portugal é que só fui para turmas de pessoas sem... Não havia lá ninguém de cor, não é? Sim. Atenção. Claro. É uma coisa que eu acho que olham demasiado, focam-se demasiado na cor e acho que é isso que acaba por promover um bocadinho
o comportamento racista. Acho que quem disse isto já foi há alguns anos, numa entrevista americana, foi o Morgan Freeman, que a solução para acabar o racismo seria parar de falar nisso, né? Parar de olhar para a cor. Portanto, vê-se os méritos da pessoa, vê-se os valores, e a cor não tem absolutamente nada a ver com. Claro que não, isso. Nós somos todos iguais. É. Quando dizem que sou racista, eu digo sempre que a minha mãe é africana e, portanto, eu estou perdido. Sério? Não é africana a minha mãe? É branca, mas é africana. Claro, eu também. Exato. Eu também digo sempre, Exatamente. não, eu sou africana. Não pode. Eu sou africana, não. Então, Sim. já agora, surgiu-me esta dúvida. Veio com 11 anos e veio para Faro com os seus tios. Onde é que ficaram os seus pais? A minha avó paterna morava em Lisboa. E, entretanto, como os meus pais também não sabiam que... O meu pai foi convidado a ir trabalhar para o governo do Samora Machel, porque o meu pai era do Governo Geral de Portugal. Okay. E estava na Secretaria Provincial de Comércio e Indústria. Era uma pessoa que conhecia tudo o que era do comércio e da indústria em Moçambique. E vocês não têm essa noção. Mas tal como a África do Sul era um país, e ainda é, com recursos naturais, é dos mais ricos do planeta. Moçambique, quando foi da independência, era, e isto ninguém sabe, porque não interessa dizer, era o produtor mundial de cana-de-açúcar e de algodão. Nós não precisávamos da metrópole para sobreviver. A metrópole é que sempre precisou de nós para sobreviver. Sim. Portanto, com aquilo nós conseguíamos. E pronto, e na altura era um governo moderado, apesar de dizerem, pronto, era mais pró-Rússia, tá, tudo bem, mas o meu pai nunca foi um indivíduo de esquerda, aliás, foi durante 20 anos vice-presidente da Conselhia Distrital do PSD de Setúbal. Portanto, os ideais deles foram sempre centro-direita, portanto. Mas apesar disso, reconheciam-lhe o mérito e foi convidado, de maneira que naquela altura ainda não se queriam fixar em nenhum sítio, não é? Okay. Tanto que ele até foi lá na altura da independência para ver o que é que se iríamos regressar ou não. Okay. E teve lá um mês e veio e disse não, não vou eu sozinho, para ir tenho que levar a família. E na minha opinião não reúne as condições de segurança necessárias para eu ter lá a minha família, porque eu tenho um irmão 7 anos mais novo, portanto eu tinha 11 anos e o meu irmão era muito pequenino, tinha 3, 4 anos. Entretanto, depois decidiram fixar-se e fixaram-se em Setúbal, escolheram Setúbal porque a minha mãe achava que Setúbal era muito parecido com Lourenço Marques, porque como tem Troia, ela via um bocadinho aquilo, a Catembe, que é a terra que fica do lado do rio. E foi por causa disso e ainda hoje moro em Setúbal. Eu acho engraçado ser esse o processo de escolha. Então não esteve em Coimbra, não viveu em Coimbra durante o tempo de estudo? Não, eu vim para Coimbra para a faculdade. Só para a universidade? Em 1982. 82. Formou-se em medicina na altura? Sim. Ok. E sempre quis medicina? Sempre quis medicina. Sempre, desde pequenina, porque depois da tal licença graciosa, portanto, eu regressei, tinha 4 anos e a minha mãe tinha uma grande amiga que ainda hoje falamos, que ela é enfermeira, que mora na Escócia. E Isabel Sá Chaves não tinha filhos, nem era casada na altura, e então gostava muito de mim. E ao fim de semana, como eu nunca estava quieta, e a minha mãe deixava-me ir com a tia Isabel para o hospital militar onde ela fazia voluntariado, e eu adorava ir com ela. E a memória que eu tenho muita memória desses tempos, foram muitos anos a fazer isto, e lembro perfeitamente, chegávamos ao hospital militar, ela ia-me buscar, chegávamos ao hospital militar, ela ia para o lado direito e eu ia para o lado esquerdo, para uma enfermaria
vocês não têm noção, mas antigamente, e eu tirei a minha especialidade ainda num hospital assim, as enfermarias eram com os pés direitos gigantes, assim, corredores enormes, com camas de um lado e do outro, de ferro. Pois, só nos filmes, já vi isso nos filmes. Não, mas isto era assim, era assim. E eu ia para a enfermaria daqueles rapazes que tinham sido vítimas das minas. Não sei se vocês têm noção, mas antigamente a guerra de guerrilha, e era isso que se fazia sempre em África, eles punham minas lá no mato, não é? Eles iam e depois eram apanhados naquelas emboscadas, não é? Claro. Pisavam as minas e ficavam sem braços, sem pernas, sem partes de cara, mas era para aí que eu gostava de ir. E eles estavam todas as semanas, eles estavam à espera que eu chegasse, porque eu andava sempre a correr de um lado para um outro, levava água a um, depois levava comida ao outro. Depois eles achavam-me graça porque alguns tinham filhos da minha idade. Ok. Lembravam-se. E lembravam-se e choravam. E quando eles choravam eu dizia sempre o mesmo a todos: olha, não chores. Quando eu for grande eu vou tomar conta de ti. Que giro. Então gostava de ir, não era por fascínio, era porque gostava de sentir que estava a ser útil para aquelas pessoas. Sim. Eu sei lá, eu não me lembro de querer ser outra coisa que não médica. Era-lhe natural? Sim, não. Okay. Contigo também foi uma coisa assim parecida, não é? Eu era mais porque claro que não foi nas mesmas condições, não estiveste na guerra. Não viste nada disso. Eu só gostei de medicina dentária, comecei a gostar de medicina dentária porque o meu irmão teve sempre a ser acompanhado a nível ortodontico e tudo mais, e eu ia com ele às consultas e ficava fascinada com a forma como eles agiam e como eles lidavam com os miúdos. Sim, lá é quase sempre assim uma coisa de criança, não é? Uma memória qualquer que fica com força aqui na parte de trás da cabeça. E é bom ir relembrando isso para também continuar a dar força àquilo que estamos a fazer. Sim, mas eu por acaso agora, uma das coisas que me faz mais impressão é que estas gerações mais jovens têm muita dificuldade em perceber aquilo que querem, não é? Eu não diria que é uma falta de vocação, mas há muita hesitação. Não sei se é por terem tudo. Eu sinto que não sei, eu vejo para os meus filhos mais novos. A minha filha a terceira, é assim uma miúda assim um bocado fora da caixa. E ela é boa aluna a tudo, ela acabou o 10º ano com 20 a tudo. E então, Mariana, o que é que queres ser? Eu achava que ela ia para Direito e iria ter uma carreira fantástica em Direito. Porque ela era muito chata quando era miúda. Eu dizia: Mariana, faz isto. E ela: porquê? E eu: Mariana. E arranjava sempre. Tinha uma capacidade de argumentar uma coisa horrível. Às vezes tinha que dizer assim: Mariana, porque eu estou a mandar. E ela mesmo assim dizia: mas isso não é bom. Isso não é argumento. Nós fazíamos isso. Isso não é assim. Tens que me dizer porque é que eu não posso fazer, Mariana. Tens que fazer porque eu sou tua mãe e eu estou a mandar. É um bom argumento. Eu não sei se não é por nós mais jovens vivermos as coisas muito, muito rápido, estamos sempre a ser bombardeados com muita informação e com muitos estímulos e muita distração, e se calhar não passamos tempo suficiente a discernir. Mais do que falta de vocação é falta de discernimento. Eu acho que não é falta de vocação, é falta de pensar na vocação. Ou então mesmo lá está aquela coisa que há bocado vocês estavam a falar, falta de paciência para pensar. Sim. Pois, não é? Pode ser. Por exemplo, esta coisa da IA, eu estava a dizer, desculpem lá porque eu passo a minha cabeça está sempre a 1000. Tranquila. E ainda estava um dia destes, estava a falar já não sei com quem, e eu acho que nós com esta coisa da IA vamos produzir uma das gerações mais burras. Pois. Desculpem estar a dizer isto, mas é mesmo um facto. Porque as pessoas pegam hoje no chat GPT e dizem assim: então eu quero fazer um trabalho sobre isto. E de repente aquilo, em uma fração de segundo, dá-lhe um trabalho que eu, para o realizar, eu tinha que ir à biblioteca e tinha que consultar não sei quantos compêndios, isto e aquilo, mas obrigava-me a pensar e a desenvolver o meu intelecto.
E, curiosamente, os americanos fizeram aqui há uns anos um estudo e, efetivamente, o cérebro do humano está a diminuir. Sim. Eu não sei se vocês viram um filme que é o Wall-E. Sim. Para mim, esse foi o melhor filme que eu já vi até hoje. Da nave dos gordos. Mas aquele filme é preciso. É uma grande crítica atento. social. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a maior parte das pessoas não atingiu aquela mensagem. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a inteligência artificial, porque senão aquilo pode nos levar a caminhos mesmo muito obscuros e muito perigosos. Eu acho que vão surgir dois potenciais caminhos. Portanto, vai haver a malta que vai saber utilizar a inteligência artificial com rigor e com espírito crítico, e esse acho que vai correr. Como uma ferramenta. Sim, como uma ferramenta, como foi, por exemplo, o surgimento da calculadora ou tudo. Se houver uma pessoa que utilize com espírito crítico e saiba o que está a fazer, vai correr bem. Mas depois sim, eu vejo isso. Eu dou aulas, sou professor, e eu vejo isso em alguns miúdos que já não conseguem pensar. Portanto, o instinto automático é recorrer à inteligência artificial. E acho que um dos grandes desafios da educação agora, se nós se não queremos ser comidos pela inteligência artificial, vai ser ensinar os miúdos quando e como utilizar o AI. Sim, porque sim. não vale a pena tentar parar, porque esta inovação tecnológica, se não formos nós a usar, vão usar outros. Sim. Não, isto é um caminho sem retorno. E bem, nos vem ajudar em muitas áreas, sobretudo até na medicina, não é? E em várias áreas. Agora, é preciso ter muito cuidado da forma como a utilizamos. Sim. Porque lá está, eu acho que é obrigatório nós, enquanto humanos, mantermos o pensamento ativo. Isso. Claro. Senão vamos definhar, sem dúvida. Completamente. Aliás, já que estamos numa fase em que temos o culto do corpo, não é? Porque nunca... Eu que já atravessei tantas gerações e de facto eu todos os dias agradeço a Deus quando acordo o facto de ter mais um dia para viver e tudo aquilo que Ele me tem dado e que me dá diariamente, que eu acho que é uma bênção. E então eu atravessei esta revolução tecnológica toda, não é? Nós agora nunca houve tantos ginásios e tanto culto do corpo. Eu acho que era sobretudo também importante fazer o culto da mente. Sim. Porque se nos afundamos nesta tecnologia que ele faz tudo por nós rapidamente vamos ser um daqueles Wall-E's. Wall-E's não, os amigos do Wall-E. Os humanos... a nave dos gordos. Exatamente. Mas é uma sociedade mesmo distópica, porque nós realmente temos uma quantidade de ginásios que nunca tivemos, mas por outro lado temos uma quantidade de obesidade que também nunca tivemos. Porque as pessoas comem mal, porque as pessoas não sabem cozinhar, começam logo por aí, não é? Vão à prateleira de supermercado, têm lá aquelas refeições já pré-feitas, não é? Que aquilo é meter no micro-ondas ou no forno ou não sei o quê, para que é que são dar ao trabalho de cozinhar? É como o AI, ou seja, em vez de pensarem Exatamente. Mas em Portugal eu acho que quem compra, isto é uma polémica que nós temos aqui em casa com a minha família, eu acho que em Portugal quem compra refeições pré-feitas devia ser crime, porque devia ser mesmo crime, porque eu acho que a nossa história, com a nossa história cultural. Epá, nós temos esta guerra em casa. A minha mãe e o meu pai cozinham muito bem e fazem muitas vezes, pronto, mas nós somos 7 irmãos, portanto somos muitos, muitas das vezes não dá tempo, então eles às vezes compram aquelas lasanhas pré-feitas e eu recuso-me a comer e não como a refeição, porque eu não consigo comer uma lasanha pré-feita, acho que é criminoso. Para os italianos até deve ser mais comer uma lasanha pré-feita. E sim, eu acho que é se calhar não saber ou preguiça. Às vezes é por conveniência, mas às tantas, assim, se calhar no momento sabe bem no sentido tipo, de não ter que fazer o processo, mas no fundo, se nós formos a ver, não valeu assim tanto a pena. Ou seja, o sabor normalmente é pior, os ingredientes também, e não é a experiência, e a experiência também não é a mesma. Sim, é assim. Uma coisa é para uma pessoa, às vezes, estar uma pessoa sozinha a cozinhar, há coisas, há comida, aquela comida do takeaway. Ok, tudo bem, isso está-se bem.
Mas agora aquela comida de supermercado, não. Nós lá em casa, como eu, sobretudo os mais pequeninos, eu criei-os sozinha. E então estava muitas vezes ausente, não é? Porque tinha que fazer as urgências e quis dar-lhes a melhor educação possível, e eles andaram sempre no colégio Rainha Santa. Pronto, e exige algum poder económico. Ok, então tens que trabalhar para poderes dar-lhes aquilo que achas que eles devem ter, que é a melhor educação, porque eu acho que a educação é a melhor arma de uma sociedade e é o pilar de qualquer sociedade e de qualquer democracia. De maneira que o meu investimento foi esse nos meus filhos. Posso não lhe deixar grande coisa, mas pelo menos uma boa educação eu sei que lhes deixei. E como estava ausente ao fim de semana, eu ensinei-os desde muito pequeninos a cozinhar. E os meus 4 filhos cozinham, que é uma coisa divinal. Ainda bem. Logo aí já estão à frente de metade da população. E não gostam nada dessas comidas pré-feitas. Recusam-se a comer comidas pré-feitas. São como eu. É como eu. Então já percebemos como é que a Paula, pronto, foi depois para Coimbra estudar. Quando é que começou a envolver-se mais na política? Ainda como estudante universitário? Não, Muito antes. Muito antes? Ok. Pois porque... Não, tinha falado que havia o seu pai que estava no PSD de Setúbal. Sim, PPD. Começou no PPD. O meu pai começou no PPD. Então, a minha primeira memória de me ter envolvido na política, mas pronto, assim, ainda que de uma forma muito explicite, quer dizer, não tanto, mas pronto. Só a molhar os pezinhos para mim. Foi em 75, 76. Ou seja, eu tinha entre 12 e 13 anos. Ok. Vocês não estão a imaginar. Setúbal era completamente vermelho. Vermelho mesmo? Vermelho. Vermelho socialista ou vermelho comunista? Não, comunista. Pronto. E lá em casa, claro que nós não podíamos sequer ver os comunistas à frente, porque foram os grandes causadores, não é? De termos fugido da África, porque literalmente nós fugimos da África com uma mão à frente e com uma mão atrás. Claro. Aquilo foi uma tragédia, não é? E a maior parte de nós não fomos bem acolhidos em Portugal. Ok, agora quando eu digo isto, no outro dia disse isto lá num grupo, ou escrevi um artigo no Observador, a dizer que efetivamente naquela altura eu senti-me excluída, e é verdade. A maior parte de nós era excluída, eles chamavam-nos a nós retornados. Eu li esse. Foi o 25 de Abril, 49 anos depois. Mas é que eles eram os retornados, eles não nos deixavam entrar nos grupos deles. Ok, tudo bem, eles já tinham os grupos deles, a escola primária e da preparatória, e eu fui para Setúbal já no 7º ano, eu apanhei o início do 7º ano, apanhei tudo pela frente. Sim. Olha, mas só uma parte, Paula, sabe como é que eu conheci esse termo? Porque eu ouvi isso em história, o termo retornados, e eu não fazia ideia que era utilizado num sentido de insulto. Era depreciativo. Mas eu descobri isso porque falaram em história desse termo, mas a professora nem disse que era algo tipo insultuoso, era uma palavra normal. Muito. Mas eu descobri da pior forma, porque eu fui à casa dos meus avós desde que eu lhes disse que estiveram em Moçambique, saíram e depois foram para a África do Sul, e eu soltei esse termo do género, aprendi isto. Vocês são os retornados, vieram de... Eu nunca vi o meu avô, uma pessoa que só diz piadas, sempre alegre, eu nunca ouvi chateado. Foi o único dia em que eu vi olhar para mim chateado. Porque foi ali um clique quando eu disse aquela palavra que ele deve ter lembrado de situações horríveis. Não, aquilo... Lá está, em Faro, eu passei mesmo mal em Faro. Porque eles chamavam-me preta. Pês que é uma parvoíce. Sim, eles chamavam-me preta, quer dizer... Eu acho que sou branca, não é? Mas se fosse preta também não havia mal nenhum. Não havia mal nenhum, não é? E então eles diziam, era eu e o Timorense, vocês... Que era lourito. Eu tenho ideia que ele até era assim alourado. E... vocês são os pretos, os retornados. Tratavam-nos mesmo mal. E nós... éramos muito hostilizados. Apesar de quando eu escrevi isso, depois recebi imensas mensagens, sobretudo no Facebook, colegas meus de liceu. Mas eu tratei-te sempre bem. Ok,
trataram-me bem. Mas durante muitos anos eu nunca podia ser incluída naqueles grupos. Está bem, tudo bem, mas eles não sabem. Mas eu já lhes agradeci. Porque foram esses tempos duros que eu atravessei que me tornaram naquilo que eu sou. Claro. Porque a facilidade nunca faz pessoas resilientes e empreendedoras. Claro. Mas na altura foi muito duro. Agora vamos voltar à política. E Setúbal também sentiam isso, não é? Que essa... Sim. Eu fui para o Liceu de Setúbal e eles chegavam ao cúmulo. A minha turma era só de retornados. Então isso aí não é uma exclusão? É. Então onde é que está a inclusão social? Sim. Coisa é um chavão Quer dizer, hoje em dia anda aí a esquerda toda a falar de inclusão. Então e nós retornados? Nós fomos completamente excluídos. Quer dizer, e quando estávamos na fase mais difícil da nossa vida, que era a adolescência, eu nessa fase senti-me perfeitamente excluída. E depois era excluída por outra coisa. Graças a Deus, os meus pais, que eram funcionários públicos e mantiveram-se na função pública e compraram uma casa num bairro de Setúbal, que na altura era o melhor bairro de Setúbal. Enfim, o que seja o que aquilo signifique. Que até era muito próximo do liceu, aquilo em linha reta, que eram 2 minutos a pé. Depois chamavam-me fascista. Já na altura? Eu era uma retornada fascista porque morava no Orbiçado. Aquilo era horrível. Tanto foi aí. É que nós éramos mesmo ostracizados. Eu sentia mesmo. Durante aqueles primeiros anos ali em Setúbal, é que eu sentia-me mesmo ostracizada. Bom, é uma ideologia completamente movida pelo egoísmo. E pela inveja, na verdade. Quer dizer inveja. Não, é o que eu acho. O outro tem mais que eu, logo o outro não... Não tem que ver, é que o outro trabalha passa mais. Noites. Pois, exato, trabalhou mais. Passa noites acordada, trabalha ao fim de semana, amanhã estou de urgência. Sim. Não me apetece nada, mas tenho a minha filha Mariana a estudar na Holanda. Sim. O António vai começar agora o mestrado, vai para Lisboa. Eu tenho que trabalhar, não é? Claro. Alguém tem que trabalhar lá em aquele casa. É rico porque teve sorte, aquele é rico porque explorou o outro, é sempre este. Sim. Mas isso, lá está. Isso é o que eu costumo dizer. O comportamento da esquerda é sempre um comportamento de inferioridade. Pois. Sim. E de vitimização? Sim. De auto-vitimização? Ainda esta semana estava a falar com... Eu agora tenho, graças a Deus, uma senhora que vai lá à casa ajudar-me. Mas tive bastantes anos em que era eu e o meu filho António que tratávamos da casa. E eu sou muito chata, que o meu signo é virgem, gosto sempre tudo limpo e arrumado. E temos um cão grande que deita muito pelo. Pois. Mas pronto. Mas houve uma altura que eu estava na conversa com o António e o António disse: ai mãe, eu estava a dizer, olha António, então é assim, estava a ensiná-lo economia doméstica. E quando eu disse quanto é que gastava por ano com a senhora que ia lá à casa, ele disse: ai mãe, isso é tanto dinheiro, não pode ser. Eu disse: António, pois é, mas é assim, senão tem que ser a mamãe ao fim de semana, tu não me ajudas nada, ainda por cima deixas o quarto desarrumado. Ele disse: não, a partir de agora eu vou-te ajudar. Giro. E então tive 4 anos e ele ajudava-me, e isso foi bom porque ele também cresceu e tornou-me melhor, digamos assim. Então vamos lá voltar a 75, 76. Isso. Estavam em Setúbal e o seu pai começou... Eu peço desculpa de eu derivar. Não tenho desculpa nenhuma. Não tem problema. Nós gostamos é disto. E então alguém me foi convidar para a Associação de Estudantes. Olha, tu não queres pertencer à Associação... Então, acho que foi para aí 75 ou 76. Tu não queres ir para a Associação de Estudantes? Então, para que partido? Claro que se dissessem que eram comunistas ou socialistas eu não ia, não é? Não, é para o PPD,
para a juventude do PPD. E eu, está bem. E então lá meti na coisa. Claro que nós éramos poucos, porque eles tinham medo, não é? Eu não tinha medo deles, mas fugi tantas vezes. Fugi tantas vezes. Eu outro dia estava a contar, já não sei quem, lembro-me tão bem disto, lá na parte de trás do liceu. Eles andaram atrás de mim para me bater e eu enfiei-me na casa de banho dos rapazes e meti-me na sanita com os pés em cima da retrete. Estão a ver como nos filmes? Sim. E eles a espreitarem, eu cheia de medo lá dentro, não é? Sozinha, não estava lá ninguém. Bom, faziam coisas terríveis. Depois... Porque isto 75 antes de novembro, não é? Antes de novembro de 75. Sim, mas foi igual. Porque depois de 25 de novembro foi sempre igual. Setúbal foi sempre muito vermelho, muito hostil. Setúbal foi sempre muito hostil. Aliás, Setúbal foi PCP, depois teve durante 20 anos um senhor que era professor primário, que era do PS, e depois tem sido sempre comunista. Portanto, Setúbal foi sempre vermelho. Então, e na escola também se sentia essa... Sim. Apesar de eu andar no Liceu de Setúbal, que não era tanto assim, porque antigamente em Setúbal só havia 2 escolas, o Liceu e a Escola Comercial. A Escola Comercial era só comunistas. E eram assim as pessoas... eram um bocadinho diferentes. E ali até era onde era o bairro, como era um bairro novo, era a zona nova de Setúbal, e eram bairros novos, e tanto que aquelas ruas tinham todo o nome das ex-colónias, e havia muita gente que tinha vindo da África. Então, essas pessoas que tinham vindo da África, nenhuma delas era de esquerda. Consegui equilibrar mais o barco, né? Era. Então, no liceu a coisa era mais soft, não é? Mesmo assim, era complicado. E acho que até é de Setúbal aquele vídeo que nós ultimamente temos falado muito, da enxada. Não sei se é depois, não sei. Não é de Setúbal, eu acho que é de Setúbal. Já viu aquele vídeo da enxada da cooperativa? Não. Nunca viu? Então nós vamos ter que fazer uma curta pausa, porque a nossa câmara com 1 hora para de gravar. É já só para trocar. Já. Mas vamos fazer uma curta pausa e eu vou-lhe mostrar o vídeo. São 30 segundos para a Paula ver. Ok? Até já. Voltamos aqui para esta segunda parte e vamos, se calhar, focar um bocadinho mais na segunda parte para o trabalho político da Paula. Porque a Paula, falámos no início, né? Esteve há pouco tempo na tomada de posse distrital do CDS-PP. Eu tenho ligado cada vez menos à política e aos políticos, mas se há partido que eu gosto de ver a vingar, porque nós somos católicos muito fervorosos, é o CDS-PP. Mas então vamos voltar um bocadinho atrás para o que estávamos a falar antes. Portanto, começou a sua atividade política em Setúbal, com o PPD, e como é que isto evoluiu? Depois deve ter, quando foi para Coimbra, deve ter trocado. Depois vim para Coimbra, para a faculdade, e recordo-me que logo nos primeiros dias um colega mais velho, que era do 6º ano, veio ter comigo e disse-me assim: qual é o teu partido? E eu... Assim, logo no início? Caloira, porque lá em casa, como a minha mãe tinha vivido aqui em Coimbra, então o meu pai fazia questão que eu viesse estudar para Coimbra. Eu não, já naquela altura entrei com números clausos, em 82. Com números clausos. Não sei o que é que se quer dizer. Não sabemos. Então, é aquilo que vocês têm agora, não é? Há poucas vagas, não é? Portanto, só os melhores é que entram. Ok. Sim. Nunca tinha ouvido essa expressão. Também não. É números clausos. Ok. A expressão é um termo latino, mas é em latim, mas é assim. E eu não entrei em Lisboa por 15 centésimas. Estava destinado a que viesse para Coimbra. Exatamente, eu acho que estava destinado. E tanto que quando eu terminei o primeiro ano, eu perguntei: então se calhar vou pedir transferência para Lisboa. E o meu pai disse-me: pronto, se quiseres, tudo bem, mas eu gostava muito que tirasse o curso aí em Coimbra.
Pronto, e eu fiquei. Acabou por ficar. Mas agora voltando. Isso. Então, por toda a ligação que havia em Coimbra, da minha mãe e o meu pai, que era simpatizante da Académica. Nós também somos sócios. A minha avó e os meus pais ofereceram-me logo o traje académico. Uhum. E também por isso é que eu tive que fugir muitas vezes nessa altura. E então, eu mesmo caloira, nessa altura praticamente não havia nenhuma tradição académica, porque em 68 tinham acabado com aquilo tudo, não é? E eu comecei a usar logo muito cedo. E foi por isso que se calhar que ele foi ter comigo. Mas apanhou-me assim e eu sou do PPD. Foi como saiu. E ele diz-me assim: então vais ficar na minha lista para a Assembleia de Representantes. Ok. Logo pescar. Mas isto a Assembleia de Representantes no ambiente académico. Da Faculdade de Medicina. Pronto, e eu fiquei durante 6 anos. Depois houve ali no 5º ano, nós tivemos algum desentendimento com o presidente da Juventude Social Democrata, e então saímos todos, foram aqueles reformistas que saíram. Depois candidatámos à Associação Académica, não ganhámos, mas pronto. É sempre, nestas coisas já sabe, é sempre o perder e o ganhar. E como eu, desde em Setúbal, eu joguei basquete e fui atleta federada de basquete durante muitos anos, e até cheguei a jogar na Académica. Estava habituada a perder e ganhar. Para mim, pronto, eu gosto de ganhar, não é? Mas também não fico assim muito chateada, é porque não foste boa o suficiente. Depois de terminar a faculdade, efetivamente eu desliguei-me completamente. Eu não me revia no PSD, não deixei de me rever, e tive mais ou menos 20 anos em que sem ligação nenhuma. Sim, sem ligação nenhuma. Não. Lá está, eu achava, houve ali uma altura da minha vida também, pronto. Depois comecei a trabalhar, e eu acho que quando nós estamos a fazer uma coisa, devemos nos dedicar de coração e alma, sobretudo de coração, porque se nós fizermos as coisas com o coração, de certeza que vamos fazer bem. E depois, entretanto, casei, nasceu o meu segundo filho, fiz o internato de ortopedia. Pronto, no entretanto, depois também mudei de cidade, comecei a fazer o meu doutoramento, de maneira que tive sempre assim uma vida muito absorvente, digamos assim. Aqui há uns anos, se calhar na altura do Sócrates, sim, foi. Eu comecei a achar que aquilo já era demais. Já chega. Foi mesmo isso. Não, isto já está a levar um rumo. E como eu acho que há muitos treinadores de bancada, e acho uma coisa horrível, então, já que eu estou contra e sou tão crítica em relação ao que se está a passar, tens que fazer qualquer coisa. Porque estar a dizer mal só por dizer mal e não fazer nada, então isso é pior do que nada fazer. E na altura eu estava no hospital. Pronto, quando nasceu o meu 4º filho, eu trabalhava muito em clínicas privadas, fiz a minha especialidade de ortopedia no Hospital do Otão, lá em Setúbal, mas tinha muita privada, e tinha muitas vezes que ligar à minha mãe para ficar com eles, porque eu chegava tarde a casa. 10 da noite e eu ainda estava a dar consultas. Isso era um bocadinho difícil. E foi quando abriram a Faculdade de Medicina na Beira Interior, e então eu fui convidada para ir para lá. E eu, por que não? E eu peguei nos meus filhos e mudei. Vendi a casa que tinha 1 ano. Tinha comprado uma casa grande para os meus filhos, com jardim, com quintal, com tudo. E peguei na tralha toda e fui para a Covilhã. Aquilo era tão pequeno, mas tão pequeno.
Mas eu gosto muito, por acaso. Eu também, gosto muito daquela zona. Mas eu adoro, ainda hoje lá vou. Mas era mesmo um ermo. Mas foi muito bem acolhida e tinha uma coisa fantástica. Eu, durante 3 anos, eu dediquei-me aos meus filhos. Portanto, se eu tivesse que fazer, eu repetia. Portanto, eu larguei um hospital fabuloso que nos últimos anos em que eu lá tive, durante os últimos 5 anos, ganhou o prémio de qualidade do melhor hospital em Portugal. Larguei a minha família, não é? Os meus pais, o meu irmão e os meus amigos estavam ali, mas eu tinha que ter outra vida, porque aquilo era incomportável, eu tomar conta dos meus filhos daquela forma. Sim. Pronto, e fui para a Beira Interior e foi aí que eu comecei a fazer o meu doutoramento, dava aulas na faculdade, fui muito bem acolhida no hospital. Mas entretanto depois eu comecei a achar que aquilo era muito pequeno para mim e eu dizia ou eles ou eu e depois eu decidi por mim, os miúdos já estavam maiorzitos, então eu regressei a Coimbra, foi aí que eu regressei a Coimbra em 2011. E fui trabalhar para o Hospital de Aveiro, pronto, e foi lá que eu conheci o diretor clínico do Hospital de Aveiro, uma pessoa extraordinária, médico de medicina interna, que ainda hoje somos amigos, Miguel Capão Filipe, um grande monárquico. E houve um dia que eu estava tão desesperada lá, estava desesperada lá com o meu diretor, que era do PS, e ele estava sempre a ameaçar-nos e fazia chantagem. Eu ligo aos meus amigos do PS e vocês vão ver o que é que eu vos vou fazer e não sei o quê, porque vocês... Pai, ele era uma pessoa, agora está melhor, mas ele era horrível. Só que nessa altura não se falava em assédio moral, nem nada disso, porque senão... eu fui ter com ele e disse, Miguel, é horrível, o que é que uma pessoa pode fazer? Pai, eu sinto-me tão... e eu gostava, e ele, Paula, então... a Paula, quais são os valores que defende? Eu lá lhe disse, e disse, Paula, eu sou do CDS. E disse, é do CDS, ok. Pronto, eu lá lhe contei a minha história da ligação, que nunca me filiei, atenção. Tenho o impresso de filiação em casa dos meus pais, ainda hoje guardo. Nunca me quis filiar. E então falámos e eu disse assim, olha, tem toda a razão. Eu vou-me filiar. Eu vou-me filiar porque eu quero fazer alguma coisa pelo meu país. Porque isto de estar aqui só, tipo treinador de bancada, isto não vai a lado nenhum. Ninguém me ouve. E não consigo ajudar, não é? Por muito que eu queira. E o país, se calhar, precisa que as pessoas olhem para a política de uma maneira diferente. Já chega disto. Pronto, e foi assim que eu entrei para o CDS. Primeiro fiquei em Aveiro e depois pedi a transferência aqui para Coimbra. Ok, isto é por volta de que ano? 2017, 18, talvez, 17, 18. Ok. Sim, pai. E então, dentro da política, eu tinha aqui uma pergunta para lhe falar. A Paula já falou que está na área da medicina, né? Médica já há muito tempo, e é sentimento geral da população que está a haver uma grande degradação do nosso acesso à saúde, não é? Portanto, pagamos todos impostos, pagamos todos o SNS e parece que o dinheiro que nós pagamos de imposto depois não passa para o nosso usufruto do Sistema Nacional de Saúde. Qual é que seria a diferença entre um Sistema Nacional de Saúde à cabeça com a cabeça do PS ou por um governo de direita? O que acha que poderia ser diferente no Sistema Nacional de Saúde que o pusesse realmente a funcionar com qualidade? Ou a sua opinião pode ser que está a funcionar tudo bem, não é? Não está a funcionar tudo muito bem, porque quando eu comecei a trabalhar, obviamente comecei a trabalhar dia 2 de janeiro de 1989, já viu muita coisa, já viu muito. Já lá vão muitos anos, portanto, eu sempre trabalhei no SNS, na verdade, e eu tenho um orgulho enorme em ser SNS. Eu gostava, e neste momento praticamente eu deixei a minha atividade privada também porque assumo o cargo de direção de um serviço, que é o serviço de urgência, que é muito trabalhoso,
exige muita dedicação e não é só lá, mas é uma pessoa estar em casa a pensar e a receber os telefonemas, o doutor está assim, o doutor está assado e tentar que as coisas rolem da melhor maneira possível. Mas o sonho da minha vida era só trabalhar no SNS. Este era o sonho da minha vida, só para vocês terem noção, não é? Portanto, eu acredito no SNS. E aqui há uns anos eu conheci o Dr. António Arnaud, o pai do SNS, e ele contou-me, em primeira voz, como é que o tinha criado. Curiosamente, hoje sou amiga do neto e da filha, da Paula, e fiquei com enorme admiração por ele. Nós bem ou mal, nós conseguimos ter o melhor serviço nacional do mundo. Em termos de qualidade dos médicos. Agora, que se está a degradar, está. A olhos vistos. Porque nós antigamente tínhamos um serviço de muita qualidade, mas de uma qualidade fantástica. Quando eu comecei no 4º ano do liceu, eu morava em Coimbra, morava ao lado do Café Nora, onde depois construíram um hospital novo. Mas eu no 4º ano ainda era o hospital velho, lá em cima, no Polo 1. Sim. Mas eu já ia para a urgência, porque eu sempre gostei muito da parte da urgência. E no 5º ano ainda foi mais fácil, 5º e 6º ano, ficava a estudar mais ou menos até à meia-noite, e depois quando estavam lá os meus colegas, amigos, que já tinham acabado o curso, eu ia para a urgência, pronto, e setorava e fazia aquelas coisas que eu adorava, não é? E para eles dava-lhes imenso jeito, nem toda a gente gosta de setorar, mas eu gostava. E quando ia passar fins de semana e nas férias em Setúbal, também ia para o serviço de urgência. Quando acabei o curso, eu punha drentes torácicos, eu picava barrigas com a chite, aquele líquido enorme. Fazia já muita coisa, era já muito despachada. É que a sua faceta de ajudar a pessoa. Sim, no já tinha muita experiência de urgência. E nessa altura estavam lá os clínicos gerais, que isso para mim fazia toda a diferença. Quando eu comecei a trabalhar, os clínicos gerais trabalhavam no serviço de urgência, faziam lá o horário deles. Bem, eram pessoas com uma experiência brutal. Para reanimar um indivíduo à meia-noite, às 2, 3, 4 da manhã, numa enfermaria, não se ia chamar o internista, o médico de medicina interna. Não. Iam lá eles. Iam eles e eu. Lá íamos eu ia atrás deles para aprender, não é? Depois decidiram tirar, e eu aprendi muito. Eu aprendi muito com os meus colegas de clínica geral. Aliás, foram eles que me ensinaram tudo. Mas depois, acha que é essa a diferença que faz? Na formação, eu acho que sobretudo a formação decaiu de uma forma terrível. Portanto, ou seja, eu tive uma formação muito boa, muito rica, e hoje em dia eu não vejo isso da parte dos meus colegas mais jovens. Entretanto, depois, por alteração da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, eles saíram. Primeiro tinham uns SAPs à frente do hospital, na urgência, portanto, e aí já se começou a ver que era diferente, porque os médicos, sobretudo, estavam em formação, os outros já não tinham tanta paciência para os aturar e para lhes ensinar, porque já eram menos. E pronto, e depois eles saíram só para os centros de saúde e não têm neste momento, são poucas as ligações, e eu acho que eles fazem-nos falta. Fazem-nos falta sobretudo a quem está a dar os primeiros passos, porque eles têm uma visão diferente, porque eles têm uma visão mais de proximidade. Então a teoria da Paula passa muito que o sistema está realmente a ficar pior. Sim, porque está a haver falta de qualidade tanto na formação como depois do atendimento. Por exemplo, uma das coisas que mais me aborrece e incomoda muito, e eu chamo muito a atenção dos jovens médicos, é quando eles estão
no primeiro ano saem da faculdade, eles ficam um ano a fazer estágio. Nós tínhamos um estágio mais longo. Quando eu os vejo agarrados, a urgência está sempre cheia, não é? Como é que um médico, que ao final, um funcionário que ao final do mês recebe um ordenado, enquanto os outros estão cheios de doentes, eles estão no telemóvel encostados à parede. Não pode. Não pode. E isto está a acontecer muito nestas gerações mais novas. Não é em todas as especialidades. Claro. Mas para mim, onde existiu, eu vejo na minha cabeça aquela marca. Foi aqui, foi quando acabaram há 20 anos com as carreiras médicas. Porque antigamente nós vestíamos a camisola. Havia aquilo que hoje deixou infelizmente de existir, que era a meritocracia. Ou seja, nós subíamos na carreira através da meritocracia, não é? Porque tínhamos os nossos concursos, nós sabíamos que ao fim de X anos nós íamos ser avaliados por aquilo que de bem faríamos e assim progredíamos na carreira, e eles há 20 anos, basicamente, acabou. Mas as carreiras dos médicos era também com base na performance? Havia uma avaliação? Não era só como aos professores, que é por tempo não, de... Não. A nossa carreira... Isso é giríssimo. Não, a nossa carreira não é por tempo. A nossa carreira, nós para subirmos da carreira temos que nos submeter à apreciação do nosso currículo e temos uma prova de avaliação curricular. Isso é lindo. E deve ser assim. Claro. E deve ser assim. Há 20 anos atrás, quem é que terminou com isso? Foi o Correio... não. Correio de Campos. Creio que foi ele. Isso é matar completamente... Matou completamente, porque é assim... Esse é o espírito da cooperativa. Exatamente. Estão a ver o vídeo que vimos há bocadinho. Vocês há bocado nos mostraram, deixava. Sim. Olha, é assim, trabalhas muito ou pouco, tu ganhas aquilo. Exatamente. E depois há sempre aquele pensamento redutor e imbecil que, ok, então vou trabalhar pouco. Depois há sempre aquele João Semana, tipo eu, não é? Que não consigo estar quieta e que trabalho. Mas às tantas digo assim, fogo, estou aqui a matar-me, estou a noite toda, o outro está a dormir, não sei o quê, vamos ganhar o mesmo. Por que é que eu me estou a matar? Então eu vou-me sentar também. E depois... Isso claramente que acontece com a Paula, porque a Paula não é um ser humano dito normal, no sentido do brilho do trabalho. Porque eu até percebo perfeitamente que um médico, se calhar esforça-se o primeiro mês, o segundo ou o terceiro, depois de sair da formação, percebe que se calhar consegue ganhar exatamente a mesma coisa com metade do trabalho e deixa de o fazer. Exatamente. A mim é abismal como é que não se percebe que a meritocracia... E eu acho que nem sequer é o único. Eu acho que o problema é acabar com a meritocracia e o excesso de centralismo. Isto mata qualquer profissão. E é mais notório nos médicos porque é mais importante, não é? É uma coisa que reage com a sociedade de uma forma mais próxima. Mas isto é um facto. Para vocês terem noção, eu tive 12 anos para passar de assistente hospitalar a assistente graduado, não é? Eu entreguei o meu currículo. Já nem sequer me lembrava que eu tinha, e houve um dia que me liga uma senhora da ARS muito simpática e disse: doutora Paula, sim, olha doutora, é que eu recebi aqui uma carta registada, devolvida, e eu, então mas aconteceu alguma coisa? Eu estava preocupada, aconteceu alguma coisa, era da ARS. Não doutora, é que a doutora tem exame amanhã. Exame de quê? A doutora não concorreu para assistente graduado, assim. Sim, mas isso já foi há tantos anos. Há uma vida atrás. Já foi há tantos anos. Amanhã. Mas eu não tenho currículo. Eu nem esqueci onde é que isso está e não sabia. Porque, entretanto, nesse espaço eu já tinha mudado de casa 2 vezes. Funciona tudo muito devagar. E diz-me ela assim, mas a doutora tem que ir. Eu disse, olha, e o senhor tem o meu currículo? Por favor, envie. Ela foi espetacular. Ela enviou, eu fui buscar um currículo, ou ela mandou-me por mail e eu imprimi aquilo e estive a ler aquilo até às tantas da manhã. No outro dia, bem de manhãzinha, cedo, meti-me no carro e fui para Viseu. Depois, entretanto, a prova já tinha, era uma prova com exame físico ao doente e não sei o quê. Por acaso até me correu bem, o júri
também eu conhecia o júri quase todo, eram meus colegas. E claro que correu bem o exame, mas isto só para dizer o que demora, o que as coisas demoram. Quer dizer, isto é ridículo. É que isto é absolutamente ridículo. Mas aí, para mim, foi o marco mais importante de quando tudo começou. O acabar com as carreiras médicas. E por isso é que eu até cheguei a falar ao Nuno Melo nisso. Era importantíssimo que as carreiras médicas fossem revitalizadas. Era um passo muito importante. Porque as pessoas sabem que estão a trabalhar para a meritocracia. Claro. E sabem que se trabalharem bem e se forem os melhores, eles vão ser recompensados. Que só traz benefícios, não é? E a recompensa, para mim, mas lá está, eu sou um bocadinho diferente, nem é tanto o valor monetário. Para mim, a melhor recompensa que eu posso ter é operar um doente e o doente ficar espetacular. Graças a Deus, isso acontece na maior parte das vezes, não é? E é uma recompensa brutal, é uma satisfação tão grande que não há dinheiro nenhum que pague isso. Sim. A Paula faz ou seja, é trabalho, mas é também missão, não é? Por isso é que ele tem este gosto e depois lá está. E essa é outra coisa. Nós da minha geração escolhemos medicina, é o espírito do João Semana. Nós escolhemos que é com o espírito de missão que nós abraçávamos a carreira. Não há horas, não há, e muitos de nós da minha geração, e sobretudo na geração anterior a mim, ainda é pior, que sacrificaram muito a família. Eu sei disso, os meus filhos sabem disso, a família foi muito sacrificada. Quando se perguntam, então a minha segunda filha, a Inês, também a Inês, a Inês disse: então nenhum de vocês quis ser médico como a vossa mãe? E eles disseram: não, credo, para a vida horrível que a minha mãe tem já basta um. Não, isso nunca. Sim, mesmo os meus pais falam muito disso, o meu pai, que antigamente os meus avós eram os dois enfermeiros e antigamente a enfermagem era uma vocação, porque lá está, era uma entrega tal que eles, para casarem, eles pediam autorização ao bispo para saber se fazia sentido ou não, porque era uma entrega total da vida, ou seja, para o bem do próximo e para exatamente, para a saúde do próximo. Era exatamente isso, é. E hoje em dia, mercê também, o mundo mudou muito nestes últimos anos, e lá está, eu volto a dizer que eu sou muito grata porque eu assisti a esta revolução tecnológica toda. Eu sou do tempo em que eu tinha que discar o número naqueles telefones pretos com um disco, não é? Sim. E depois atendia-me o telefonista do outro lado e eu dizia: olha, eu quero ligar para o número, e lá dizia, não é? Nós tínhamos uma agenda com os números de telefone. Depois veio o outro que era de carregar e já não ia ao telefonista, não é? E agora, quer dizer, agora temos isto, nós conseguimos ver as pessoas, não é? Sim. E claro que isto também faz diferença também no campo da medicina e na mentalidade das pessoas, faz muita diferença. E outra coisa diferente que há é a perda desse espírito de missão, porque antigamente as pessoas eram médicas, engenheiras, whatever, professores, e quando nós saíamos para o mercado de trabalho, bem ou mal, nós tínhamos sempre um emprego. Hoje em dia isto não se passa, e aquilo que eu posso estar errada, é que muitos vão para a medicina naquela esperança de, ok, então ao menos quando acabar eu ainda vou ter um emprego. Não quer dizer que seja vocação, não é? Não quer dizer que aquilo seja a vocação deles. Sim. Porque há muitos médicos jovens que são muito bons e são de uma dedicação extrema. Claro. Agora há outros que, ok, estavam ali como estavam noutro sítio qualquer. Sim, tiveram uma boa média, portanto entraram facilmente. São bons alunos e tal, tiveram boas explicações, conseguiram entrar em medicina, mas aquilo não é de todo a vocação deles. Tanto que agora até se vê muitos médicos que desistem e eu acho que nunca vi tantos médicos em burnout e qualquer coisa aproveitam para estar de baixa, porque na verdade não é aquilo que os faz felizes. E eu, ser médica, faz-me feliz. Aliás, a minha filha Mariana
quando estava a morar em Portugal e eu saía para trabalhar e ela dizia-me sempre isto: ok, então diverte-te. Que giro. Mas eu acho que até de um ponto de vista mesmo prático, realmente se a profissão de medicina tiver como base um sentido de missão da pessoa, certamente será mais fácil até lidar com frustrações e com esforços. Mas eu sou tentado até nem ver com maus olhos alguém que faça pelo dinheiro. Eu vou explicar porquê. Eu sou muito fã de como o capitalismo faz crescer tudo na sociedade. Sim, claro. E eu acho que nós, especialmente aqui em Portugal, somos altamente tentados a demonizar o dinheiro. Ou seja, se porventura algum hospital, sei lá, o hospital onde a Paula está a trabalhar e que funciona muito bem. Então funciona muito bem, era mais eficiente. Começava a fazer mais dinheiro, porque é mais eficiente. Em sociedade, em Portugal, nós íamos ver isso como uma coisa má, estar a fazer mais dinheiro. Quando no capitalismo, quando alguém está a fazer mais dinheiro, quase sempre é porque está a servir melhor a população. Então nós demonizamos aqui o fazer mais dinheiro, retiramos completamente a competição e colocamos-nos todos na mesma posição, somos todos iguais, somos todos controlados somos todos geridos pela mesma entidade e todos recebem o mesmo. E não percebem que, primeiro, isto é antinatura e depois retira completamente a vontade de alguém de inovar, de querer ser melhor. Exatamente. E eu acho que isto é... Eu não fazia ideia da questão que me disse das carreiras médicas. Eu acho isso brilhante. É realmente completamente idiota terem retirado uma coisa dessas. Mas foi Correio de Campos. É mesmo parvo. Se o senhor estiver a ouvir... Estou a brincar. mas mais que isso, eu acho que era boa a competição dentro dos médicos, não é? Portanto, aqueles que são melhores serem mais remunerados. Mas eu acho que mesmo entre hospitais. Portanto, nós termos vários hospitais em Coimbra e um ser melhor que o outro levar a que um tivesse mais dinheiro que o outro. E isto só ia ter benefício para a população, porque os hospitais iam estar constantemente incentivados a melhorar a sua qualidade de serviço, porque queriam atrair mais população e a fazer mais dinheiro. Ok, tudo bem que o objetivo dos médicos não é o objetivo, que os médicos não deveriam só pensar em dinheiro na altura de escolher a profissão e de exercer. Mas tendo em conta que nós precisamos todos de dinheiro para sobreviver, esta melhoria de qualidade de vida incentiva e é boa. Eu acho que isso é uma coisa que não acontece no comunismo, é completamente ao contrário. O dinheiro no comunismo corrompe as pessoas e faz com que as pessoas fiquem, entrem em esquemas e queiram passar a perna e não sei o quê. E eu acho que no capitalismo, quando é um capitalismo no sentido puro, ou seja, não é a oligarquia, é a concorrência livre, é o mercado livre, o trazer mais dinheiro não é porque houve mais corrupção, é porque houve melhoria da produção que houve. E é uma coisa que eu percebo que para as pessoas, se calhar, é muito difícil ver isto a ser aplicado na saúde, porque pensam logo, os hospitais vão explorar, vão meter as coisas bem caras, isto vai ficar, sei lá, como nos Estados Unidos. E eu não vejo as coisas assim, acho que não aconteceria, e acho que haver mais hospitais a concorrer uns com os outros até de certa medida podia levar a que os preços das coisas baixassem, porque os hospitais estarem a concorrer teriam que se tornar mais eficientes e baixar o preço para atrair a população que quisesse. Pois, e se baixar o preço também não está só na mão deles. Porque, não, claro, sim, os materiais também contam. Os materiais são cada vez mais caros. Exatamente. Não, baixar o preço em relação a... Ou seja, tentar que o preço fosse mais competitivo entre eles. Ou seja, se calhar ao longo do tempo o preço não baixava, mas havia sempre concorrência entre os hospitais para que fosse mais acessível possível para a população. Sim, nós temos o exemplo, por exemplo, das PPPs, não é? Que a Marta Temida acabou com elas. E que os PPPs funcionaram lindamente, não é? Era um grau de satisfação da população e dos profissionais, porque é aquilo que eu defendo, e faço isso com a equipa de médicos que tenho e de enfermeiros, é fundamental, e às vezes digo isso ao meu diretor de ortopedia, não é? Eu sou diretora de urgência, não sou do meu serviço, que é uma das coisas que faz aumentar a produtividade é um profissional motivado. Claro. Mas isso tem que ser a capacidade de liderança a fazer isso, não é? Agora, se o profissional for aborrecido e chegar lá e ainda encontrar uma equipa pior, um líder pior, onde é que está a capacidade de motivação dessa gente? Vão-se automotivar como? A produtividade vai ser altamente prejudicada. Claro. Agora, se nós tivermos profissionais felizes,
isso certeza que as pessoas felizes trabalham muito e bem. E é um win-win para todos. Sim. Portanto, eu sou defensora também das PPPs, porque assim, apesar de eu ser defensora do SNS, a PPP funciona bem, porque aquilo que eu defendo é exatamente a qualidade. Eu fui criada, entre aspas, num hospital que exigia qualidade. Não era quantidade e era qualidade. Nós, no meu hospital, que era o Hospital Ortopédico Santiago do Otão, uma vista magnífica em cima do mar, nós éramos 30 ortopedistas. O meu último filho, o António, nasceu, faltava 15 dias para fazer 40 anos. E eu nesse ano, no tempo em que eu estive grávida do António, eu fui o médico dos 30 que mais produziu naquele hospital. Ou seja, eu fui a médica que operou mais e o meu setor não era o da mão, portanto eu não estava sentada a fazer aquelas nicas, não. Eu fazia prótese de anca, eu dedico mais ao ombro e naquela altura eu estava responsável pela toda a traumatologia do ombro de toda aquela gente. Portanto, era consultas, era bloco e fazia e sempre fiz urgência. E fiz sempre noites até ao 7º dia, até ao 7º mês, e depois até o dia em que eles nasceram, os 7 da Mariana, que foi muito complicado, fiz sempre urgência até ao dia que eles nasceram. E trabalhei sempre até ao dia que eles nasceram. Ia trabalhar e saía dali para a maternidade. Mas também se acontecesse alguma coisa, estava no meio de médicos. Exatamente. Até era mais seguro. Exato. A trabalhar seja no hospital. Pronto, mas isto só para dizer, nós tínhamos tanto orgulho e tanto brio, andávamos sempre a contar. Contávamos, olha, esta semana já operei estes doentes todos. Eu acho que isso não... E sentíamos orgulho de operar e operar bem. Sim. E ou seja, contabilizavam, mas não no sentido de são só números, mas assim, consegui mudar a vida a X pessoas e consegui ajudar X pessoas a é tão gratificante, porque com esta coisa das redes sociais é muito... E eu estou sempre, às vezes apago amigos, porque as pessoas que efetivamente eu tenho aqui, por exemplo, no Facebook, eu conheço-as quase todas. E de vez em quando recebo, doutora, sou fulana tal, a doutora operou-me há não sei quanto tempo. Pronto, ok, se está a falar comigo é porque está bem. Graças a Deus. É aquilo, graças a Deus, Deus Nosso Senhor ajudou-me bastante e se calhar eu tinha mesmo que ser médica e que ser cirurgiã. Pronto, as coisas correm bem, é óbvio que eu também faço por isso, não é? Eu sou muito exigente. Eu digo isto muitas vezes, o meu maior crítico sou eu. Eu fico muito aborrecida quando as coisas e fico triste e ando ali 2, 3 noites que não durmo. É horrível. Sim. Eu acho que percebes claramente que a Paula tem missão disto. Não é um bom exemplo para a população geral. Não é um bom exemplo no bom sentido. No sentido em que as pessoas, por norma, não se automotivam dessa forma. E o sistema devia estar preparado para, digo eu, para ter recompensas que levassem as pessoas a terem o mesmo espírito crítico que tem a Paula. É óbvio que as pessoas, há muita gente que se motiva pelo dinheiro. Ok, tudo bem, não há mal nenhum, não é? Desde que produzam mais e com melhor qualidade. É lícito uma pessoa trabalhar e ser recompensada, não é? E nós devemos ser recompensados pelo nosso trabalho. Então, se aquele faz melhor e faz bem, então tem que ser recompensado. Claro. Ok, tudo bem. Ele tem um Porsche e eu não tenho. Temos pena, ele trabalhou mais. Exatamente. Não é? Eu trabalhei no Burger King quando era miúdo, quando estava no... E só fez foi bem. Eu desde os 17 que trabalho. E no Burger King tem isso, lá está, porque o Burger King é uma instituição privada e percebem claramente que isto funciona. Então no Burger King recebe-se, agora esta feta de moto, recebe-se por entrega. Eu andava louco. Mas vocês recebem muito pouco. Recebemos muito pouco, mas o
o facto de haver um benefício para a entrega, nunca havia entregas atrasadas. Portanto, mesmo que os outros não lhes apetecesse trabalhar, eu ficava com as entregas dos outros. Eu só queria era sair o máximo de vezes possível para acabar por ser melhor recompensado. Só havia benefícios. Para mim que recebia mais, para a pessoa que recebia o serviço mais rápido e com melhor qualidade. É aquilo que eu estava a dizer, é o win-win. É um win-win. Por isso é que o capitalismo tem muitas falhas, mas eu acho que nisto é exímio. E por isso é que nós temos tanta inovação em regimes capitalistas. Porque realmente todos ganham. Claro, como todos ganham. Estou a pensar se alguém que não... Só não vai ganhar num sistema capitalista os preguiçosos. Exato. Quem não quer fazer não vai ganhar, né? Por isso é que eu sou CDS, a grande bandeira do CDS é a parte social. Vocês sabem disso, não é? Aliás, também está ligado à nossa parte cristã, não é? Exato. A ideologia cristã para a sociedade, não é? A visão cristã. Exatamente. Portanto, ok, tudo bem, aqueles que não têm devem receber. Isso. Mas eu estava a falar, não sei com quem, ontem, e estava a dizer isto. Nós não... O estado social que nós temos atualmente está profundamente errado. Porque nós estamos a dar o peixe. Nós não podemos dar o peixe, nós temos que dar... Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E no máximo dar a cana. No máximo dar a cana. Sim. Agora, a ensinar, a dar-lhe o peixe, o que é que nós vamos ter ali? Vamos ter dependentes completamente, porque eles nunca vão aprender. E isso é profundamente errado, mas isso é típico dos Estados não capitalistas, não é? É criar aquela dependência social e aquela subserviência na população. E aquele pensamento miserabilista, não é? Sim. E não só, as pessoas, passado algum tempo, ficam mesmo a achar que aquilo que é dado é um direito no sentido de... Eu tenho que receber. Eu no outro dia, já em Coimbra há muito tempo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Eram cartazes, claro que era do Partido Comunista, da Juventude do Partido Comunista, eram cartazes que estão fixados em Coimbra, qualquer um consegue ver, de uma manifestação de direito à habitação. Quer dizer, esta malta está maluca. Como é que eu vou ter direito a que me deem uma casa? Eu acho que é uma falta de noção da realidade, não é? E, pronto, ou seja, as pessoas têm pouca literacia financeira, não sabem como é que o mundo funciona. E depois têm estas ideias mesmo idiotas, que é do género. Também eu, se calhar, vou começar a fixar cartazes em Coimbra direito ao Lamborghini. E agora, quando eu chego aos 18, tenho que me dar todos um Lamborghini porque eu quero. Claro. É um bocado a mesma ideia do vamos subir o salário mínimo. Subir o salário mínimo, isto vai acontecer o quê? Né? Direito à habitação é um bocadinho aquilo que se vivia na antiga União Soviética, não é? As pessoas não tinham casa própria, as pessoas viviam em andares de apartamentos, onde num T2 estavam lá 10 pessoas e havia uma casa-banho naquele corredor todo que era comunitária, portanto basicamente é isso, não é? Sim. Só se forem esse tipo de habitação que eles estão a pensar fazer, não é? Agora, não está certo e isso incomoda-me muito quando eu tenho os meus filhos que são jovens e são mais velhos que vocês, não é? Os meus filhos mais velhos, em que moram numa casa de renda, porque efetivamente em Lisboa aquilo é incomportável comprar uma casa lá, não é? É tudo 1 milhão. Como é que é possível os jovens em início de vida conseguirem comprar uma casa? Quer dizer, a maior parte dos jovens hoje ficam até mais tarde em casa dos pais porque não têm capacidade. Ou então moram juntos com os colegas porque não têm a capacidade sozinhos de manter uma renda. Quer dizer, isto é ridículo. É ridículo. Em vez de defendermos os nossos e os nossos jovens, estas políticas de habitação que foram engendradas pela esquerda, que isso então é o que me incomoda mais, não é? É chamarem-nos de direita, que nós somos direita, somos isto, somos aquilo, mas o que é engraçado é que isto tudo, todos estes males do nosso país, vieram de décadas de governos socialistas e nós chegámos aqui a este pântano, não é? Porque isto é um pântano. Então na saúde isto é terrível. Sim. O que se passa hoje em dia na saúde
eu até, se me permitem, eu até tenho muito respeito por esta nossa ministra. Acho que ela tinha uma missão muito impossível. Isto é uma coisa que se tem que fazer com tempo. E se calhar a criação daquela direção executiva e as ULS, se calhar não foi assim a melhor coisa da vida, porque toda a gente sabe, quer dizer, quando se criou o Hospital de Santa Maria, quanto maior é a instituição, pior é governar aquilo. Claro. Ora bem, nós vamos criar uma ULS a sério, é uma máquina ingovernável. Sim. É uma coisa horrível. Quer dizer, nós devíamos ter, na minha opinião, e vale o que vale, devíamos ter hospitais mais pequenos, por exemplo, o Hospital Pombal e Alcobaça, que são hospitais que estão até bem equipados, que são hospitais de proximidade, que estão completamente desaproveitados e agora estão a transformar aquilo em UCCs. Ok, tudo bem, fazem falta. Porque hoje em dia, aquele sentimento de família, ok, eu tomei conta dos meus filhos vão tomar conta de mim. Isso deixou de existir. Ou porque as pessoas têm vidas muito atarefadas, ou porque também a moral e os bons costumes desapareceram. Eu acho que é mais assunto. Ok? Que é uma coisa terrível. E vocês não têm noção do que é isto nos hospitais. Eu já lá vou. Agora vamos ao outro assunto. Ok? Para não me perder. E na minha opinião, eu não sou defensora das ULS. Não sou. Acho que os centros de saúde, naquele modelo da USF, Grupo B, que é eles ganham pela produtividade, havia ali uma outra coisa que efetivamente poderia ser melhorada. Poderiam ter serviços de atendimento abertos durante, não as 24 horas, que se calhar não é necessário, mas um tempo mais alargado. Sim, senhora, e nós teríamos uma proximidade e uma saúde e muito melhor para oferecer. E teríamos então hospitais mais pequenos, com capacidade, com as valências mais importantes, para oferecermos à população. Não é? São aqueles monstros ingovernáveis. Sim. Que andam lá 1000 enfermeiros, 5000 médicos. É impossível. E depois é um gestor. São precisos não sei quantos gestores para aquilo e ninguém se entende. Sim, pois com centrais de compras. Essa central de compras até é uma coisa que em termos económicos até é uma coisa bem vista. Mas não, eles criaram estas ULS, que são máquinas ingovernáveis. Quer dizer, para mim isto é loucura total. E eu noto desde essa altura uma grande decadência, apesar de estarem os meus colegas dos centros de saúde a fazerem agora um trabalho bastante notável, porque alargaram os tempos de consulta de doente urgente e está-se a fazer um grande esforço. De qualquer forma, a nossa população é uma população envelhecida. Sim. E são doentes com patologias. Nós hoje vivemos mais, mas vivemos mais à custa de mais patologia, ou seja, mais morbilidade. Quer dizer, vivemos mais, mas viver mais neste momento não é igual a viver melhor. É viver mais anos. Única e exclusiva. Agora, a qualidade de vida, a quantidade de doentes dependentes que nem sequer sabem que estão cá é a loucura. Agora só para ir agora. Quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos 2 tempos terríveis na história do serviço de urgência, que eram o Natal e as férias grandes. Sabem porquê? Não. Porque nessa altura os velhotes eram todos abandonados. Para quê? Para irem passar férias e para irem passar o Natal e o fim de ano, sobretudo o fim de ano. Não, eles passavam o Natal, depois era no fim de ano que eles eram abandonados. Agora é o ano todo. É terrível. Olhe, o seu pai tem alta,
Não posso ir buscar. Importa a mim, não posso ir buscar. Houve uma, isto não é, não fui eu que ouvi. Ela disse-me, olha, eu tenho hoje um jantar, eu não posso ir buscar o meu pai. E eu, como? Jantar, pai, acho que... Eu tive há pouco tempo uma noite no hospital e só tive uma noite. E vi coisas do género. Pá, em 1000 anos eu ponderaria dar uma resposta destas em relação aos meus pais. É uma cena. A malta está mesmo a perder os valores. Sim. Não, os valores perderam-se muitos. Eu costumo dizer que agora é preciso um 25 de Abril ao contrário. Desculpem lá. Sim, ao contrário, por favor. Não, porque efetivamente aquilo que eu noto é que as pessoas confundem muito os valores éticos e morais com falta de liberdade. Sim. Então acham que a democracia é mesmo não ter respeito pelo próximo. Fazer o que apetece, não é? Exatamente. Esquecem-se que a liberdade deles acaba quando começa a do outro, não é? E eu acho que a própria sociedade afastar-se, isto é uma opinião super pessoal, mas afastar-se de, nem digo catolicismo, mas da mensagem de Cristo, porque há quem acredita na mensagem de Cristo sem acreditar em Deus, tudo bem. Eu acho que a malta afastar-se desse tipo de valores perde completamente, não é? Porque nós não temos uma bússola... Nossa cultura judaico-cristã. Sim, fundo. exato. Sim. Mas se nós não temos essa bússola moral, qualquer coisa vale. Porque é que eu não devo deixar o meu pai sozinho nas urgências? Se eu não tenho algum tipo de bússola moral concreta de eu tenho que respeitar pai e mãe, ou eu tenho que amar o próximo, se eu não acredito nestas coisas, posso deixar o meu pai na urgência, que ela sabe o que é que me interessa, desde que me convenha a mim. Sim. Eu queria voltar atrás porque era precisamente isso que estava a dizer ao início, quando falei do problema achar que o problema é a meritocracia e o centralismo. É exatamente isto. E eu acho que nós temos uma... demasiado centralismo. E acho que estavas a dizer que no sentido de não haver meritocracia. Ou seja, exato, a falta de meritocracia e o abuso de centralismo. Isto é tendência de governos de esquerda, claramente, o querer o controle numa unidade central do Estado. E é uma coisa que não tem cabimento nenhum, né? Em Lisboa não vão conseguir decidir melhor o que é para um hospital, parece-me, para um hospital em Trás-os-Montes, quer dizer, os próprios, já nem digo os hospitais em específico, mas pelo menos os próprios distritos deveriam ter autonomia na questão da gestão das próprias unidades de saúde. Eu não sou médico, nem nunca estive num hospital, mas eu estive a fazer não vou dizer onde, mas presumo que as escolas todas sejam assim. Eu estive a fazer estágio e este nível de centralismo parvo, vi no meio do ano uma coisa que parece que é gozar, mas não, eu vi mesmo isto acontecer. Portanto, a escola tinha uma tabela que não funcionava, estava toda partida, e a escola não podia arranjar meios próprios, não podia autonomamente arranjar a tabela. Tinha que reportar para Lisboa disponibilizar os meios ou o contacto ou não sei o quê para arranjar a tabela. Isto é completamente idiota. Quer dizer, os miúdos a escola podia resolver aquilo numa semana. É o controle do Estado. Sim. Se calhar também para ter um contacto do amigo do fulano. Isso, exato, porque beneficia, não é? Tudo o que é taxas e taxinhos que nós estamos muito habituados, beneficia que esteja tudo controlado no mesmo sítio. Porque a verdade é essa, porque sítios onde, se eu não tiver 5.000 médicos para gerir, mas tiver 50, é muito mais fácil para mim perceber qual é que é o médico que não anda ali a portar-se bem, que não anda a fazer as coisas corretamente. Se eu tiver numa piscina de 5.000, isto não é possível de verificar. E eu acho que há pessoas, não é tão... eu acho que há pessoas que beneficiam disto ser confuso, disto ser altamente burocrático e de não haver responsabilidade. Aliás, estes sistemas ajudam sempre aqueles que habitualmente pretendem subir através da meritocracia. Isto não interessa a maior parte, não é? Então, mas ele não devia estar aqui. Sim, está bem, mas quem é que sabe que ele está aqui? Pois. Ninguém sabe, não é? Agora, quanto mais pequena é a coisa, mais fácil é. Eu até acho que é melhor para as pessoas trabalharem, não é? Porque a Paula gosta de trabalhar. Se for alguém que não gosta de trabalhar... Sim, eu gosto de trabalhar. Quer dizer, eu gosto de trabalhar. Eu também foi esse o exemplo que eu vi sempre na minha casa, não é? Claro. E foi esse o exemplo que eu transmiti aos meus filhos. Aliás, eu disse a todos, aos 4, olha, é assim, vocês não precisam de tirar um curso superior. Porque esta coisa de tirar um curso superior, isto é o sentimento de inferioridade da esquerda. Porque acham que só os doutores é que são bons. Não, eles esquecem-se que não é um título que
que faz uma pessoa boa. É a nossa essência, aquilo que nós somos. Isto é aquelas coisas parvas. Sim. Em vez de ensinarem, e aí estamos perfeitamente de acordo os dois, em vez de ensinarem os valores ao indivíduo. Volta àquela conversa inicial do racismo, né? Em vez de ensinarem os valores ao indivíduo, olha, tu és carpinteiro, mas não tem mal nenhum. É o que é, o teu irmão é professor, não tem mal nenhum. Todas as profissões são válidas, porque todas elas fazem falta, porque nós dependemos todos uns dos outros. E depois também o facto de haver meritocracia faz com que o carpinteiro seja motivado a ser carpinteiro, porque é isso que ele é. Seja, não, mas eu acho que esse é o princípio errado da sociedade, ultimamente. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser boas pessoas. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu noto muito nesta geração mais nova, e sobretudo naqueles que vieram depois de mim, eu já entrei com números clausos. Ou seja, eu já tinha que ser uma aluna boa para entrar no curso de medicina. Estamos a falar 82. Sim. Ok? Pronto. E depois criou-se aquela coisa que os alunos para ir para a medicina têm que ter todos 20, ser os super-homens, ser, pá, um aluno marrão não é propriamente, para mim, não é o mais inteligente. Rato de biblioteca. Também acho. E um aluno marrão, e um aluno que tenha 20, não vai ser o melhor médico. Para já, é aquela pessoa que passa muitas horas sozinha, muito encocada em ela própria. E nós, para sermos bons médicos, nós temos que dar. Isso é muito importante e temos que ganhar. E aquilo que eu noto também, e voltando lá àquela questão de há bocado, é que há muita falta de empatia. Porque, lá está, eles se calhar não têm culpa. Foi a forma como foram educados porque, não, tens que ser o melhor aluno, tens que ir para a medicina. Porque ser médico é que é bom, ganhas muito dinheiro. Não é tudo mentira. Ok, aqueles que são bons ganham mais dinheiro, como é óbvio, não é? Mas também se fartam de trabalhar. Agora, o errado, aquilo que se deixou transmitir aos filhos, são os valores. Sim. Porque tanto valor tem um indivíduo jardineiro, como tem um engenheiro. Tanto valor tem um padeiro, como tem um professor universitário. Porque todas as profissões são válidas. A única coisa que eles têm que ser é honestos. Eu disse isto aos meus filhos. É assim, a mamãe não vai viver a vida toda. Portanto, vocês têm que ser independentes, economicamente independentes. O que é que querem ser? Não sei, então têm que pensar. Tenho que pensar, novamente, aquilo que conversámos ao início, não é? O perder tempo a pensar na vocação. Não é ir ao telemóvel e ver, deixa cá ver. ChatGPT, qual é que é a profissão que eu quero ser? quase caímos já nisso, não é? De perguntar ao chat o que é que ele acha que, exatamente. que devemos ser. Lá está, porque esta geração também está muito habituada a ser dependente emocionalmente. Está errado. Está muito errado. Eu fui sempre uma má mãe. Fui sempre muito exigente com eles. Pronto, boa mãe, portanto. Porque o meu princípio é, eu não vou viver sempre. E eu nunca sei quando é que é o meu último dia. E eu tenho que os preparar. Se eles vivem só comigo, eles têm que estar preparados para esse dia. Porque eu nunca sei. Claro. Portanto, eu preparei-os para a vida. Foi isso que eu tentei. Até podem não estar, atenção. É? Sim. Sim. Isso lembra-me, nós temos visto uma série que retrata muito a escolha dos apóstolos por parte de Jesus, chama-se o Chosen, e estava a lembrar que Jesus sabia que ia morrer e preparou os seus discípulos na liberdade, ou seja, no livre-arbítrio, porque muitos tomaram o rumo certo logo, outros não. E ele preparou-os para quando não estivesse. Para continuar a missão. E é mesmo isso que os pais fazem com os filhos, né? Dão-lhes os instrumentos, as capacidades, os valores, para que depois, quando não forem dependentes, quando os pais já não estiverem acessíveis, eles consigam ser. Claro, e foi assim que eu tentei educar os meus filhos. E aquilo que eu vejo nestas últimas gerações é que eles estão muito dependentes dos pais. Claro, e depois são frustrados. Vocês não sei se já repararam que a taxa de suicídio é brutal. Nunca se tomou tanto antidepressivo e tanto ansiolítico. Eu vejo isso cada vez mais, mesmo
em pessoas da minha idade ainda a estudar, como é que numa época de exames passam a vida a tomar calmantes e coisas do género? Fico claro. Isso, meus filhos nunca tomaram. Eu, graças a Deus, até hoje também sou saudável. Sim. Mas pronto, nós vivemos tempos muito estranhos. E o facto de eu também estar envolvida na política também é um bocadinho de eu já ajudo, penso eu, não é? Na minha profissão, mas quero ajudar também de outra forma junto da população civil, naquilo que eu puder fazer em política de proximidade. E pronto, é a minha forma de estar. Acho que enquanto nós andarmos aqui temos que trabalhar uns para os outros, não é? Pronto, há uns que se empenham mais do que outros. Ok, tudo bem, eu não fico nada chateada. Não queres fazer? Ok, eu faço por ti, mas é assim. Agora, não é fazermos todos igual, porque se todos igual for ninguém fazer, então... As pessoas estão muito descontentes com tudo o que é casta política, não é? Portanto, tem uma desconfiança brutal dos políticos, não veem pessoas honestas. Pronto, e eu acho que isso é notório de algumas coisas que se deixa passar cá para fora. Eu quero acreditar que o CDS seja diferente, não é? Portanto, tendo a componente católica, pelo menos a parte dos valores que nós falámos que se estão a perder, há de estar mais vigente. Onde é que a Paula vê que há aqui a impressão marcadamente católica em tudo o que é políticas do CDS, tanto à saúde como nós falámos, mas na própria habitação, no incentivo ao empreendedorismo, ao querer ficar os jovens cá em Portugal? Onde é que se vê que o CDS é um partido de matriz católica? Onde é que acha? Não, nós somos... dentro do panorama atual político e desde sempre que temos a nossa grande base é a base social. Logo, acho que isso a partir daí diz tudo, não é? Portanto, a nossa grande missão é o servir. Okay. E isso vem da nossa matriz católica, não é? Porque nós somos ensinados desde sempre a servir, a servir o próximo. E eu acho que isso é que nos marca a grande diferença nos outros partidos. E o que eu digo, sobretudo aos jovens, é a política é um serviço, é uma dedicação. Não é para nós nos servirmos, que é isso que acontece na maior parte das vezes. É que há muita gente que vai para a política para se servir e não para servir alguém. E nós aqui temos que ter é uma missão. Isso. É a política vista pelo CDS, no meu ponto de vista, na minha opinião, e é assim que eu faço, é uma missão. É o meu voluntariado, eu estou a servir. Eu ontem tomei posse, ok, tudo bem. Eu podia estar em casa, sossegada, a ler um livro, ok? Não, mas eu vou para aqui, vou para acolá e trabalho e tento fazer melhor e tenho grupos de trabalho para desenvolvermos soluções. Qual é a melhor solução para aquela junta de freguesia? Qual é o problema? Identificamos o problema. Então qual é a solução? Falamos com o grupo de trabalho. Olha, investiguem isto e aquilo. Chega a casa à meia-noite, 1h. Portanto, isto é o voluntariado que nós aprendemos enquanto jovens porque tivemos uma educação essencialmente católica. Portanto, acho que como fomos criados nessa base, estamos aqui para servir. E por isso é que eu acho que somos... Eu não posso dizer isso, depois acham que eu sou mesmo estranha. Somos os que estamos melhor preparados para o fazer, para servir e não servirmos da política. Eu acho que se houver, se são os melhores ou não, acho que depois cada um faz a decisão. Mas nós tentamos ser. Exato. Nós tentamos ser, e trabalhamos para isso. Era exatamente aí onde eu queria chegar, que se são os melhores para defender a política nacional, depois cada um escolhe. Exatamente. Agora,
no meu querer, e por serem pessoas que se nota que têm esta vertente de serviço e vertente de missão, que é a base católica, acho que pelo menos o CDS-PP, se não é o partido, se não é o melhor partido em Portugal, pelo menos deve ser o mais difícil de ser corrompido, porque é o partido que vê as coisas com mais missão. E eu confesso que, pronto, eu, por acaso nunca calhou votar CDS. Eu não voto como clubes, não é? Portanto, eu vejo todas as legislativas ou presenciais, vejo exatamente todos os planos a ver o que é que acho que é o melhor. Mas temos muito carinho com o CDS, porque eu acho que são pessoas sérias e que veem as coisas mesmo no sentido de missão, como disse. E a sua própria conversa de como vê o seu emprego, nota-se que é uma pessoa que vive isto de forma séria. Paula, pronto, muito obrigado. Ficávamos aqui o resto da tarde. Ficávamos o resto da tarde, sim, sem problema nenhum, mas nós sabemos que tem compromissos. Mas eu tenho todo o gosto em termos outra conversa, não é preciso estar a ser gravada, não é? Claro. Sem dúvida. Sim. Eu por acaso, olha, eu vou sair daqui e vou pesquisar aqui esta questão das carreiras de saúde. E se conhecerem a minha filha Mariana, ela então ainda conversa mais que eu. Andou no Rainha, tem a nossa idade. Mariana quê? Venâncio. Um dia nada. Não, vocês andaram no Rainha? Não. Mas... Eu conheço o nome, mas não sei, pronto, pode ser só... Mas a Mariana saiu daqui de Coimbra e de Portugal, tinha 16 anos. Foi para um colégio interno para a Holanda. Então pronto, esqueci. Então não temos certeza. Foi quando fui para a Bruter, porque até lá nós somos mais da margem... Eu sou mais da margem sul. Eu andei sempre na Quinta das Flores por causa do conservatório. Boa. Depois a Mariana andava no Rainha e depois foi para a Holanda e agora está a fazer 2 mestrados. Lá? E vai ficar? Não, ela quer seguir a carreira diplomática. Ok. Mas é uma miúda que é assim... Qual é a disciplina favorita dela? Filosofia. Que giro, isso é super raro. Pois é. É super raro. As pessoas não gostam de filosofia hoje em dia. Nem eu gostava na altura quando tinha. Sim, eu também não gostava na altura, não é? Mas, engraçado. Pronto, Paula, muito obrigado. E boa sorte para si. E boa sorte para o CDS. Também. Estava a gravar ainda. Eu só falei da Mariana, não é? Nós também podemos gostar. Os outros vão sentir assim um bocadinho. São todos uns queridos. São todos uns filha queridos. Preferida. Nós acreditamos. Não. Eles dizem sempre que é o mais novo, é o mimado. Mas eles são todos uns queridos. Por acaso eu tenho muita sorte. São todos diferentes. Todos. Em altura, em pensamento, absolutamente distintos, feitio, todos têm um feitio diferente, convicções. A Mariana é da JC, o António é da JSD, os outros, eles agora, a mãe está no CDS, eles também votam mais à direita. Também a educação deles, eles também, todos os 4 estudaram em colégios católicos, portanto, aliás, a minha filha Inês fez, eu já tenho 2 netas. Que giro. Parabéns. Obrigada. E a Júlia, que vai fazer 4 anos, teve que, o ano passado, acabou lá agora aquilo está tudo, ficam 2 anos numa escola, depois têm que ir para outra, e eu fiquei muito feliz, porque a minha filha Mariana escolheu um colégio católico. E eu disse, não, a Mariana não, a Inês. Inês, então escolheste um colégio. Mãe, eu sempre fui educada, eu e os manos num colégio católico, portanto, é isso que eu quero dar à minha filha. E eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei mesmo feliz. Mesmo para alguém que não acredita, eu acho que em questão de valores, se quer formar um bom cidadão e exigência, mas um bom cidadão com valores no sítio, para a nossa perspectiva ocidental, tem que ser num colégio com visão católica, cristã. Sim, eles têm que ter uma educação católica, porque eu acho que os valores são fundamentais serem transmitidos a toda uma geração. E nós, efetivamente, ao afastarmos da igreja ou afastarmos dos valores, não é? Porque há famílias que não vão à igreja. Não é obrigatório ir à igreja. Mas, se tiverem esses valores, eles vão dar uma boa educação. E o mais importante é incutirem. Porque, efetivamente, nós somos um país católico, não é? E os valores que nós aprendemos são cristãos. Exatamente. E não, a Inês deixou-me mesmo feliz. E eu sempre lá estiveram e acho que cresceram. São umas pessoas como deve ser. Muito bem. Um beijinho para a Inês. Obrigado, Paula. E